fãs de anime e mangá, sou Bruno Bernal e hoje trago mais um vídeo pra vocês, e hoje um vídeo de Revolts. Um pouco Revolt sim, mas também mais um debate, assim, só pra gente poder falar um pouco sobre as diferenças, como vocês viram no título. Hoje nós vamos falar sobre a diferença do anime e do jogo do Pokémon. Aqui a gente vai apresentar alguns pontos onde a gente pode falar que o anime ele é ruim, ou como ele poderia ser melhor, se o anime realmente é bom, ou se a crítica é válida e etc. Primeiro a gente vai começar falando sobre o anime em si. Não só porque hoje nós crescemos e parece que nos desapegamos um pouco do anime do Pokémon. É mentira! Mas nós temos que agradecer ele, principalmente, porque se não fosse o jogo, se não fosse o anime do Pokémon, nós não conheceríamos o jogo, porque aqui no Brasil foi ao contrário, nós vimos o anime primeiro, aí depois nós ficamos curiosos e fomos atrás dos jogos, e assim foi crescendo a nossa paixão por esse universo, não é? Então a gente faz toda essa analogia e, claro, a gente agradece, porque se não fosse por ele, ele não teria começado nada. Mas depois que nós crescemos, que nós nos desenvolvemos, que nós criamos uma mentalidade mais crítica, onde nós nos tornamos também consumidores e depois começamos a olhar o anime do Pokémon, ele é um pouco frustrante, digamos assim. Porque vamos começar falando sobre a diferença do jogo para o anime. No jogo, ele também já é voltado para um público mais infantil. Você tem algumas missões, algumas quests que são infantis, que são bobas, assim. Você fala com tal pessoa, você ajuda tal pessoa, você leva uma coisa para outra pessoa e etc. E no anime, isso na primeira temporada ficou igual, não teve nenhuma outra coisa. E aparecem alguns elementos dentro do anime que no jogo não existe, justamente para ele dar uma liga, para ele poder render mais, aquela água que a gente coloca no shampoo, para poder, né, fazer o negócio durar mais. E aí entra aquele samurai que treina o Senshiro, e nananã, entendeu? Vários NPCs assim que não existem no jogo, etc. Situações para ensinar moralidade, ensinar ética, aquela coisa toda que desenho ou anime voltado ao público infantil ele tem como dever, assim, tentar, né, ensinar essas coisas. Então, o jogo ele é bem diferente do anime, e isso é uma coisa assim que quando a gente joga, a gente gosta do jogo, e quando a gente vê uma animação, alguma coisa referente a uma produção referente àquele jogo, a gente busca um pouco mais de fidelidade, um pouco mais de inalteridade sobre a obra original, né? Uma coisa que não se altere muito, que eles não fiquem mudando tanta coisa e enchendo muita linguiça. Mas o anime do Pokémon ele é terrível, assim, tipo, eles pegam uma distância curtíssima, que eu me lembro ali de Cerulean pra Vermilion, e fica meses e meses se arrastando, assim, até eles chegarem no ginásio do Tenet Search, etc, etc. E são episódios tanto quanto perturbadores, assim, são cansativos, muito blá blá blá. Na época a gente amava, porque tudo era novo, a gente queria entender sobre o universo dos Pokémons, nós queríamos entender sobre o biotipo deles, a biologia, todo o ecossistema e etc. A gente queria entender como eles viviam, como era ser capturado. Só que aí tá um outro ponto, né? O anime ele não segue história nenhuma. Enquanto o jogo, por ser um RPG, ele existe um enredo, ele existe uma função, uma historinha, uma coisa que envolve aquele universo, né? Do porquê você tá ali, etc. Pokémon deixa isso muito vago, né? Tanto o jogo, porque você é só mais uma criança de 10 anos que não vai pra escola, que você não tem obrigações, etc. E aí você sai pelo mundo afora, andando por aí, atrás de criaturas e tal, capturar todas e se tornar um mestre Pokémon. Então essa é a história do jogo, assim, inicialmente, depois no Cristal, e depois no Rubi Safira, e aí eles vão aparecendo inimigos que querem o poder dos lendários para fazer alguma coisa por algum ideal deles, etc. A história ela vai ganhando um enredo um pouco mais destacado, né? No começo é meio assim mesmo. Então a primeira temporada do Pokémon, e as primeiras temporadas do Pokémon, não tem tanto problema, porque em relação à história, assim, seguir histórias, porque
Realmente o jogo também é fraco, assim, nesse sentido de te entreter, de te prender numa história, num enredo, e te fazer você se desenvolver e conhecer as coisas. Não, ali é só mesmo apresentar, conhecer as criaturas, capturar elas, evoluir elas. E aí chegamos a um ponto desse negócio de capturar e evoluir. Eu sei que vocês estão pensando. Não sei. Ash Ketchum, né? Ou Satoshi, né? Masaru no Satoshi em japonês, porque no Japão, no anime original, parece que as pessoas elas não têm sobrenome, tipo, o sobrenome delas é a cidade onde elas vêm, né? Então é Masaru no Satoshi, tipo, Satoshi da cidade de Masaru. Aí o Ash, vamos lá, o Ash é complicado, né? Porque o Ash ele é um problema hoje, na minha opinião, para o fã que quer assistir o anime do Pokémon. Por quê? Porque o Ash ele está eternamente com 11 anos de idade. Você pensou, ah não, Bernal, você é burro, ele está com 10. Você é maluco, é? Ou você é idiota? Não, oficialmente ele tem 11 anos e eu vou tentar mostrar isso pra você. O Ash ficou semanas planejando isso. Uma ocasião extra especial merece uma festa extra especial. Não lembra que dia é hoje, Pikachu? Foi o dia em que nos conhecemos. O dia em que ficamos amigos. Eu acho que é muito especial, você não acha? Pikachu! Então, após esse especial do Entei, onde o Ash, onde eles mostram que o Ash e o Pikachu fazem um ano que se conheceram, então oficialmente o Ash tem 11 anos. E ele fica eternamente com 11 anos! Tipo, eu sei que isso, para a série, para a ideia que a série tem, Pokémon ele não tem projeção de fim, entendeu? Enquanto o jogo vender, enquanto a Pokémon Company, junto com a Game Freak, lucrarem, não terá fim. Então eles precisam de um protagonista eternamente jovem, porque senão ele é obrigado a ser trocado, ou ele é obrigado a ser modificado, ele é obrigado a ser... Entendeu? Isso causaria muita dificuldade de adequação de rede, etc. Mas eu não quero entrar nesse mérito. Então, o Ash ele nunca cresce, ele nunca evolui, ele nunca se desenvolve, porque por mais que ele passe ligas e ligas, ginásios, parece que ele é sempre um iniciante, um noob, entendeu? Ele é sempre noob. Mudou de temporada, ele é noob. O Pikachu reseta o nível, ele fica noob e não entendo isso. Os fãs de Pokémon que começaram a assistir Pokémons hoje já tem 30, 20 anos, entendeu? Cresceram, amadureceram, têm outras ideias, outros objetivos de vida, e o Ash sempre com 11 anos, que nunca consegue ganhar nada na sua vida. Nada. Absolutamente nada. A única coisa que ele ganhou foi uma temporada filler, que foi a Liga Laranja. Chateia. Isso chateia, porque você espera um protagonista onde você consiga se espelhar. Os animes em sua maioria, eles colocam protagonistas com dificuldades que evoluem e se aprimoram para poder te dar um exemplo moral e ético de que é possível superar, é possível ser melhor. Mas o Ash não é isso. Ele é um problema contínuo, ele nunca evolui, ele nunca faz nada de bom e etc. E o Ash, ele é completamente o oposto do jogador. De você que joga Pokémon há 25 anos, há 30 anos, sei lá, há muitos anos. Ele é completamente seu oposto. Por quê? Qual é o seu objetivo? O que você faz quando você chega numa rota? Eu, por exemplo, como jogador, eu não saio da rota enquanto eu não tiver todos os Pokémons daquela rota capturados. Para me evitar o retrabalho, para evitar que eu volte àquela rota, para que eu fique pegando outros Pokémons, porque eu quero todos, eu quero fechar a Pokéagenda. Afinal, esse é um dos objetivos do jogo, não é isso? Mas o Ash ele não captura nada. Ele não tem interesse em aumentar a party, ele não tem interesse em modificá-la, ele não tem interesse em esquematizá-la, entendeu? Que é totalmente contra o que você faz. Ash, nas primeiras temporadas, ele era um treinador pior que medíocre. Ele era patético. 3 das insígnias de Ash foram dadas a ele. O jogo tem como objetivo fazer você capturar, evoluir seus Pokémons e ganhar as insígnias. Isso é muito divertido, isso é o objetivo. Mas o Ash ganhava por favores as insígnias dele. Isso é um problema, porque
tira totalmente o protagonismo, tira a essência da batalha, tira o negócio, depois parou, graças a Deus, né? Ash vai, batalha, ele perde, às vezes ele perde a primeira luta, aí ele volta, ele pensa, ele esquematiza como é que ele vai fazer a luta, quais pokémons que ele vai usar, muda um pouco ali a ordem dos pokémons que ele vai pôr, e etc, e depois ele vai lá e aí ele vence a disputa. Mas nas primeiras temporadas isso era um caos, isso era horrível de se ver, entendeu? Tipo, o Ash ele era muito ruim, né? Tem um episódio lá que ele coloca um Caterpie contra o Pidgeotto lá, e a Misty fica louca com ele, mas tem razão, afinal de contas ele é um idiota. E outro fator é que o Ash não evolui seus pokémons, entendeu? Isso é totalmente contra o ideal do jogo. O Ash ele tinha um laço com seus pokémons muito bons, mas ele não os evoluía. Então parecia que isso não era importante, mas os pokémons eles têm evoluções que é pra você evoluir eles, entendeu? Se você não quer evoluir os pokémons, pega o pokémon que não evolua. Aqui na temporada era uma Jynx, um Taurus, entendeu? O Scyther na época não evoluía. Pega essas coisas, entendeu? Você não vai ficar pegando, tipo, porra, você tem os 3 iniciais básicos da sua região. Você tem um Charmander, um Squirtle e um Bulbasaur e você não evolui nenhum deles. Eu entendo também o que o anime tenta mostrar, em que quando o Pokémon não está satisfeito em evoluir, ou ele teme a evolução, que o treinador não vai gostar mais dele depois que ele estiver evoluído, que ele quer ser ele mesmo. Mas isso é ridículo. O Pokémon ele não muda de corpo, ele não sai de corpo, ele não troca, entendeu? O corpo dele, eu não entendo. Que mudança é essa que você vai ter que coisa é essa que você vai mudar, que o cara vai deixar de gostar de você? Que o treinador vai te abandonar depois que você evoluir? Tipo, meu, what the fuck, velho? What the fuck? Tipo, meu Deus do céu, não faz o menor sentido essas coisas, entendeu? E o Ash, ele é esse problema. Ele é um problema pro jogador. Porque ele não evolui, ele não captura nada, então a gente fica vendo o anime, porque a gente vê o Pokémon no jogo, e a gente fica imaginando como ele seria no anime, como seria a animação dele, como seriam os golpes. E o Ash não os captura, ele não os evolui, então fica naquela coisa frustrante. E aquele Pokémon que nunca evolui e tal. Aí tem temporadas que o Ash ele evolui a party dele toda. E há temporadas em que ele não faz nada na temporada. Tipo, ai meu Deus do céu. Pro anime do Pokémon ser ideal, ele teria que ser como aquelas 4 ovas. Errou feio, errou rude. 4 ovas do Origins. Onde você vê a história do Red, onde aquelas 4 ovas, você pode pegar os 700 episódios de Pokémon, aquelas 4 ovas é superior aos episódios do anime, justamente porque o Red é você. I wanna be the very best, as no one ever was. To catch them is my real test, to train them is my cause. I will travel across the land, searching far and wide. These Pokemon to understand the power that's inside. Pokemon, gotta catch up to you and me. I know it's my destiny. Pokemon, whoa, you're my best friend. In a world we must defend. Pokemon, gotta catch up, a heart so true. Our courage will pull us through. You teach me and I teach
o Red, ele faz o que você fazia. Ele desafia os líderes, ele captura todos os pokémons que ele vê pela frente, ele evolui toda a party dele, ele faz esquemas, ele muda as informações, tendo o companheiro Charizard dele independente, mas ele vai, né, até o fim, encontra o Mewtwo, desafia o Giovanni, captura o Mewtwo no final, que é impressionante. Aí ali é aderido um pouco da Mega Evolução, né, que é para você não ter uma distinção muito grande das histórias e dos universos, mas enfim. O mérito é que, se o anime do Pokémon fosse para ser realmente muito bom, ele teria que se aproximar muito dessas 4 ovas, né? Por que eu falo isso? Porque é triste ter passado numa das temporadas anteriores, foi Pokémon Black e White. A história do jogo é muito profunda e foi a mais adulta de toda a série. E ela é envolvente, ela tem uma trama, ela tem uma dramaturgia, ela precisa de uma atenção do jogador, ele precisa ler os diálogos para poder entender, apesar de ser em inglês, né, enfim. Ele precisa ter esses pontos referenciais para que ele consiga entender todo o drama daquela história, que é realmente uma história muito boa. E no anime isso passou completamente vazio, entendeu? Nós tivemos uma equipe Rocket mais malvada, o retorno de Giovanni, nós acreditávamos que ia ser um negócio muito mais terrível, muito mais foda, e não foi. Foi uma das piores temporadas do anime, entendeu? E agora o XY, ele tenta, entendeu? Ele vai ajustando, ele tem lutas muito boas, as lutas de ginásio, as lutas em competições paralelas são muito boas. E aí eu finalizo esse vídeo falando sobre a teoria de 2 universos, porque não tem como você ver o jogo, ver o anime e falar que aquilo lá é do mesmo universo. No momento em que o Pikachu do Ash dá o choque de trovão em um Geodude, entendeu? Derrota um Onix com choque de trovão, entendeu? São coisas que você faz... meu Deus, não dá. São coisas que não entram na cabeça, entendeu? São universos iguais, que funcionam de uma maneira bem parecida, onde um não influencia o outro. Então você tem o universo em que o jogo existe, o universo em que o anime existe, mas eles não se encontram. Em nenhum momento, infelizmente, eles não se encontram. Entendeu? Então você tem os acontecimentos dentro do jogo, você tem os acontecimentos dentro dos animes, e é bom você separar isso, né? Você tem o jogo, onde você vai lá, joga, captura, você é o herói, você é o grande treinador, que almeja ser um mestre Pokémon e faz por merecer, enquanto você tem o universo de Pokémon, onde você tem um menino ali que ele almeja e não alcança nada, justamente porque ele não pode alcançar nada, porque ele precisa estar ali eternamente enquanto o jogo lucrar. Triste, entendeu? O anime do Pokémon, ele não é totalmente ruim, mas se você quer assistir o anime esperando um reflexo do jogo, vai jogar, ok? Nos vemos então no próximo vídeo!